A ideia desse podcast surgiu a partir de um áudio de um amigo meu no nosso grupo. Gente, eu peguei o ônibus, né? Beleza, entrei no ônibus, não sentou ninguém do meu lado, o ônibus saiu. Daí tava entrando no corredor, um moço super sarado, assim, tipo, os braços mega fortes, um puta peitão, assim, de quem malha, sabe? Daí eu olhei, né? Sou tonta, dei uma olhadinha, assim. Daí, gente, o homem sentou do meu lado. Só que pra mim, né, tinha cara de hétera. Daí, eu mal-humorado pra caralho, que eu tô numa ressaca maldita. Daí o homem sentou. Daí ele encostou a perna na minha. Aí beleza, falei, vou cochilar. Não vou brigar porque tava apertado. Passou um tempo, o homem começou a roçar a canela dele na minha canela. Daí eu falei assim... Daí passou um tempo, o ônibus fez uma curva, o homem relou a mão assim na minha perna. E tipo, meio que acariciou minha perna com 2 dedos, assim, na minha coxa. Daí eu falei... De repente, gente, o homem deu uma puta passada de mão na minha coxa, assim, tipo, me acariciou. Daí eu olhei pra cara dele. Só que, né, de máscara você não vê a expressão direito, mas ele me parecia estar com uma cara bem de safadinho. Daí beleza. Acho que ele ficou com medo da minha cara e tirou a mão. Passou um tempo, o homem botou a mão de novo na minha coxa. Daí eu olhei pra cara dele. Daí ele tava com uma cara de sem vergonha. Daí eu fiz uma cara de sem vergonha também. Daí nisso ele pegou na minha mão. Tipo, ficou de mão dada comigo. Eu não tava entendendo nada. O ônibus chegou na rodoviária. Daí eu fui descer, né? Ele ficou me esperando na porta do ônibus. Daí ele, oi, tudo bem? Tudo, sai daqui, blá, 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 blá. Trocamos umas ideias. Ele, pega o meu contato aí. Daí eu anotei o número dele aqui. Mas não sei se eu quero mandar mensagem. E esse áudio gerou uma puta treta no grupo, porque enquanto as gays estavam, Quero ver o perfil dele, mostra foto. etc., as meninas ficaram revoltadas porque falaram que isso era assédio. E aí eu fiquei com essa noia de tipo, Como assim gay normaliza o assédio? o tema do podcast de hoje é normalização do assédio entre gays. E pra me ajudar, eu tô aqui com ele que tá de volta no programa, o Márcio Banfi. Oi, gente. Tô de volta. Eu amo fazer. Queria fazer todos, mas o Y não me chama. Meu Instagram é @marciobanfi e eu tenho um Instagram de comida vegana que se chama @_banfi. Não era o Casa Banfi? Eu não falei isso? Eu tenho um Instagram de receita vegana que se chama @casa_banfi. Perfeito. Eu tô com uma pessoa que tá aqui estreando no programa. Eu tô aqui com o Márcio Rolim. Olá, galera do Y. Sou Márcio Rolim, sou jornalista LGBT há 15 anos, editor de conteúdo do maior aplicativo LGBT do mundo, Hornet, e também sou editor de conteúdo-chefe do famigerado Põe na Roda, que todo bicho já deve conhecer. E também tenho um canalzinho humilde no YouTube e no Instagram, chama Biquarentona, onde eu discuto as questões de bichas que estão com mais de 40 anos e estão preocupadas com isso. Biquarentona, BEE 40 tona, 40 numeral, BEE 40 tona. Perfeito. Primeiro, eu queria saber o que vocês acham desse áudio. Vamos primeiro deixar assim óbvio que o caso desse colega, desse rapaz, não foi assédio, porque uma vez que ele autoriza, que ele permite, que ele está super envolvido com aquilo, que ele está curtindo muito e que ele está adorando contar a história, não tem absolutamente nada de assédio. Porque se no começo das curvas do ônibus, quando ele percebeu que o cara estava se jogando e tal para cima dele, ele já tivesse não autorizado através da postura, do olhar, do comportamento dele, o cara não ia nunca, jamais, colocar a mão na perna dele, a não ser que ele fosse um psicopata, corresse esse risco de levar um socão na cara. Então isso, né, vamos falar sobre assédio, então vamos ver outros casos em que nós temos assédio, porque esse não é um caso de assédio. Eu acho que, assim, eu concordo com o Márcio. Eu acho que, assim, eu não vejo assédio. Porque, assim, se você for pensar, você tá lá no banheiro, né? O tal caso do banheirão. Você tá no banheiro, teve uma troca de olhar e rolou alguma coisa? Gente, teve uma troca de olhar. E como o Márcio falou, uma mão roçou
Ah, roçou na perna. Meu, você não tá afim, você levanta e sai do lugar. E o cara, daí sim, ele talvez fosse olhado como alguém que assediou. Mas teve uma troca, o cara sentou do lado, teve uma... Eu acho que, sei lá, eu também não vejo como assédio. Eu acho que tem casos muito mais específicos. Eu acho que, assim, talvez as meninas tenham visto como assédio, porque isso é uma coisa muito colocada pra elas. Né, assim, que no ônibus alguém que passa e roça nelas. Mas talvez... No caso das meninas heterossexuais, ou mesmo meninas gays, enfim, mulheres de uma forma geral, isso pega de uma forma diferente, porque provavelmente antes não vai ter tido essa troca de olhar, e eu acho que a mulher talvez também, não sei nem se eu tô sendo um pouco machista, mas talvez a mulher esteja um pouco menos suscetível a esse tipo de coisa, né? Eu acho que é uma coisa muito comum no mundo gay, então, eu não sei, pra mim não configura assédio, não. Olha, assédio tem tem uma definição dicionarizada para o que é assédio, independentemente de ser com menino, com menina, não importa. Assédio é a tentativa, a investida sexual não autorizada em um indivíduo. A partir do momento que você não autoriza a investida daquela pessoa e ela insiste naquela investida, seja ela verbalizada, seja ela física, aí você tem assédio. Assédio, a gente está falando de assédio sexual, porque existe o assédio moral, que só ocorre em ambiente de trabalho, e ele só ocorre quando a gente tem hierarquias de superior para inferior e outras questões. Mas o assédio sexual, que pode ser no âmbito físico ou verbal, ele configura exatamente a transgressão da permissão. Então, independentemente da visão que a gente tem do patriarcado com as mulheres, né, que normaliza o assédio, que acha que mulher para ser pegada, tocada e abusada, ou se for de gays com outros gays, enfim. Assédio é assédio. Né? Isso configura assédio. É você avançar uma premissa sexual sem autorização do seu interlocutor. Fim. Eu acho que também envolve uma coisa do tipo... o fato de não estar esperando. Né? Assim, então, talvez antes ainda da negação de um dos lados, existe o fato, assim, uma surpresa. Né? Assim, alguém que tá lá... super na boa, pensando no boleto que tem que pagar daqui a pouco, e de repente ele sente uma mão na coxa, eu acho que é uma coisa, e daí vai dele de ele aceitar essa mão na coxa ou não, né? Então eu acho que no momento em que existe esse consenso, como o Márcio falou, eu acho que é isso, né? É o consenso, é o consenso, assim, de tipo, ele deixou e tá tudo bem. Como isso começou, a gente poderia até voltar ao assunto e pensar, tipo, putz, será que começou de um jeito que ele não esperava e aí depois ele acabou curtindo? Mas mesmo assim, eu acho que, sei lá, eu acho que não é, eu acho que o assédio é diferente mesmo. Eu acho que o assédio, ele tem uma coisa de invasão, né? O assédio normalmente ele invade. Ele vai invadir alguma parte tua que não tá aberta, né? E isso pra mim é o assédio. Então, por isso que eu disse da surpresa, de alguém que não tá esperando. Então, você tá com tudo fechado e de repente entra alguma coisa. Você não tá aberto para aquilo, né? Então vem a coisa da invasão mesmo, eu acho. Entendi. Então, nesse caso, por exemplo, como houve a troca de olhares, ele tentou passar a mão, tentou ver a reação e, meu amigo, foi permissivo, houve ali, então, uma coisa que caracterizou como uma paquera. Tipo, foi uma paquera e aí, ok, ele pegou no pau. Foi absolutamente consentido, né? Não teve... com licença, será que eu posso pegar no seu pau nesse momento que a gente está aqui se olhando? Obviamente que isso é uma questão, né, que beirou absurdo, é risível. Ele esperava isso, no fundo. O assédio na comunidade LGBT e entre gays, ele acontece em muitos âmbitos, em muitas situações, porque a gente não normalizou o assédio. A gente está na luta tentando expressar os nossos corpos, o nosso sexo. A gente está tentando combater a opressão sexual que a gente vive. A gente não pode falar que a gente faz sexo, que a gente gosta de punheta, que a gente tem vários parceiros, que a gente transa a três, que a gente tem relações abertas. Então, tudo isso a gente está sendo reprimido há muitos anos. E a luta para que a gente combata essa opressão e que a gente expresse essa individualidade, né, sexual que a gente tem, levou muitas pessoas... leva muitos gays a ultrapassarem determinados limites, né? Muitas pessoas acham
que é muito legal, que é muito, muito bacana, você tá no carnaval, subir em cima do ponto de ônibus e você mijar na cabeça de alguém. E que as pessoas que estão ali embaixo têm que encarar aquilo como um ato de protesto e tal. Mas muitas pessoas vão achar também que elas não são obrigadas a ver a piroca de ninguém mijando, porque ela está passando num bloco de carnaval, né? Muitas pessoas, nós falando de gays, né, acham que o banheirão tem que ser uma conquista do gay, porque reprimir isso só vai fazer com que o gay blá 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 e precisa chamar ele para o diálogo e tal. Muitos gays vão entrar no banheiro e querem apenas mijar e não quer ninguém olhando para a rola dele na hora que ele está mijando. E é um direito dele. Isso é uma coisa que a gente precisa dialogar, conversar, porque isso diz respeito ao espaço de cada um. E quando esse espaço ele é ultrapassado sem permissão, a gente pode sim configurar assédio, né? Então a gente vai ter que voltar um passo atrás para dialogar o que é liberdade, o que é luta pela conquista, pelo sexo, para você dar conta dessa subjetividade, e o que é assédio, né? Então, enfim, eu acho que é um diálogo diálogo amplo e que precisa dar uma voltadinha atrás aí. Eu acho que também tem uma coisa que é super legal que você falou, que é assim, na verdade a gente luta, né, assim, o gay, principalmente a comunidade queer, né, no caso os queers tal, que tem uma coisa super forte da anarquia e de ter esse direito de fuder com todo mundo e tudo bem, né, porque é sim uma característica da comunidade queer e tudo bem. Então eu acho que assim, eu acho que às vezes, dependendo da forma que isso é visto, talvez seja uma forma até um pouco meio quadrada, assim, de tipo alguém ficar tão horrorizado, porque assim, não é que o cara botou a mão no pau dele quando ele tava dormindo. Ele tava acordado, né, assim, agora, puta, o cara tava dormindo, ele acordou com uma mão no pau, ou então alguma coisa assim, eu acho que daí sim configuraria uma outra história. Eu acho que esse assédio, né, assédio é isso, pra mim, assim, é muito uma invasão de alguma coisa que você não abriu. Se você abriu. E outra, se ele tentou fazer sem nada antes, né? Assim, tipo, se começou um roça de perna, é como você falou, assim, eu acho que ele tava esperando. Sabe, assim, tipo, ele tava esperando, claro, né? Sim, concordo totalmente. Tem uma amiga minha nesse grupo, que inclusive ela já participou aqui do podcast, a Camila Silva. E ela pontuou algo que eu achei muito legal, que a mulher, ela tem uma visão, uma vivência, tem toda uma construção social por trás dela que é completamente diferente da que o homem gay tem. Então, meio que ela deixou claro que, tipo, essa discussão aqui não faz sentido porque a gente tem visões e vivências completamente diferentes. Achei super interessante o tema que vocês estão falando e, ao mesmo tempo, muito distante da realidade de ser mulher, né? Acho que é bom só posicionar isso, colocar esse ponto, porque do jeito que a nossa sociedade foi construída, patriarcal e muito heteronormativa, essas relações de abuso ou de assédio, elas têm muito a ver com poder, mais do que com sexo em si. E pra gente que é mulher, até uma troca de olhares com um cara dentro de um ônibus, por exemplo, soa mais como assustador do que como atrativo. Até porque tem aí o grande número de registros de violência contra a mulher, né? Então, acho que a situação pra gente é um pouquinho diferente, infelizmente, muito mais feia. Então, é bom lembrar disso. Nem todo mundo está na mesma situação, né? É culpa da sociedade sempre. Tá vendo? A sociedade ainda faz a gente se degladiar entre si, entendeu? Faz a gente brigar com os nossos aliados. Vocês já passaram por alguma situação de assédio? Já passei por várias. Já passei em bloco de carnaval, casado, e um cara num grupo de amigos, um cara se encontrou no direito, assim, de pegar na bunda do meu ex-marido. E encheu a mão na bunda dele. E foi um problema muito grande, porque ele era um grande amigo de um grande amigo meu com quem eu trabalhava. E eu tive uma reação muito ruim na época. Eu dei um socão na cara do viado. E foi um socão que aí abriu um buraco no meio do bloco. E aí a gente se rolou pelo chão e foi uma cagada, porque as pessoas, né, afasta, tão, enfim. E aí eu até fraturei um dedinho. Gente. Mas eu acho, porque eu acredito no soco corretivo, eu sou essa pessoa louca. Porque, veja bem, a pessoa não te autorizou a encher a mão na bunda dela.
né? Aham. E meu marido na época me olhou assim com uma cara de assustado. Era o primeiro bloquinho dele em São Paulo. E a minha reação foi essa. Eu falei, ó, não, eu vou bater num outro homem, que é homem. Nós somos homens cisgêneros, a gente vai resolver isso aqui no braço agora. Aham. E eu nem pensei duas vezes. E outras situações, né, eu tenho um blog, as pessoas acham que porque eu falo de sexo, eu tenho que fazer sexo com todas as pessoas. Né? Falar de sexo, dialogar sobre sexo, significa que eu quero transar com todo mundo. Eu acho que eu transo muito menos do que as pessoas criam expectativa de que eu transo, porque eu só falo de sexo no meu blog. Mas eu transo muito pouco, gente. Queria dizer também, entendeu? Queria deixar claro, tá, gente, que eu tô solteiro agora e eu transo pouco. Então eu abro meu inbox, tem um monte de bunda, tem um monte de piroca. Não que eu não goste de ver bunda e piroca, é puritana. Não, gente, adoro ver bunda e piroca, mas eu não pedi a bunda e piroca de vocês, né? Isso é uma coisa que eu tenho uma dúvida. Isso você considera assédio? Total. Também. Eu tô conversando com você, batendo um papo e dizendo assim, bora se ver, tu adoro, nossa, você é muito gostoso, deixa eu te ver mais. Aí a pessoa vai e me manda um nude? Não tô. Eu só abri meu inbox, a pessoa me mandou o cu dela aberto. Gente! É por isso que eu falei. Eu acho que, por exemplo, uma coisa como essa, pra mim, configura muito mais assédio e eu acho muito mais grave, no fim. Porque é isso, você não tá afim disso, né? Assim, às vezes é uma coisa muito louca, assim, isso. Eu me considero um cara mais velho e tal, e eu nunca fui de fazer muito sucesso, não. E aí, de repente, agora deu pra toda essa molecada gostar dos caras mais velhos, né? E se eles sabem que você é casado, eles gostam mais ainda. E aí, assim, de repente, no meu Instagram é a mesma coisa, assim, eu abro uma DM e tem lá uma foto de um nude. E, eu não quero ver. Eu não pedi pra ver. E outro dia eu falei isso pro cara, eu falei assim, desculpa, por que você me mandou isso? Isso é assédio. Ah, imagina, que assédio. Eu senti que você queria, eu falei, mas você sentiu da onde? Porque a gente nem conversou, a gente não trocou nenhuma palavra, não sei nem quem você é. Aquilo, né, assim, isso é muito estranho, assim. Eu já sofri assédio físico. Pra mim foi uma sensação horrorosa. Né? Eu sofri 2, assim, bem fortes, mas alguns outros que não foram tão fortes, mas que nas entrelinhas eu percebi, né? A sensação que você tem, pra mim, é totalmente essa, uma sensação de invasão. Uma delas eu não conseguia ir embora, porque eu tava no andar de cima, o negócio era eu tinha que ir embora pro andar de baixo, e eu fiquei no meio de tentar passar, e eu não conseguia, e aquela situação estranha, até o momento que foi mesmo, né? Assim, que assediou verdadeiramente. É muito esquisito. É muito esquisito. Por isso que eu falo, acho que assim, quando tem esse consenso, por isso mesmo que a internet às vezes rola um assédio muito mais forte, eu acho, do que quando você tá presencial. Uhum. Eu teve uma vez que eu também sofri, acho que eu sofri 2 grandes assédios, assim, que eu consigo me lembrar, assim, muito bem. O primeiro foi no carnaval, eu tava passando o carnaval no Rio, e eu tava num hostel ali, bem com a Farm, com a Ipanema. Então ali é aquela esquina mais gay do Brasil. E aí não tinha bloco nenhum ali, e as gays estavam todas lá. Se juntavam, ficava lá uma micareta, parecia. Mesmo sem música, sem nada. E aí eu tava passando pra ir pro meu hostel de boa, quando uma mão entrou dentro do meu short e dentro da minha sunga, assim. Aí eu tirei uma mão, aí veio outra mão. Aí eu tirei, veio, tipo, quando eu olhei, vieram, tipo assim, umas 10 apalpadas diferentes, assim, e todas dentro da minha cueca. E eu comecei a gritar, e a empurrar as pessoas e chorar, e falar, tipo, que Porra, é essa que tá acontecendo aqui. E pula pirata, e não sei o que, e eu assim, que porra é essa? Eu tava com um amigo meu, que ele é gringo, que ele é britânico. E aí ele começou a bater nas pessoas. Ele falou, tipo, que porra é essa? Aí ele perguntou assim, eu tava no momento de desespero, ele falou assim, isso é normal no Brasil? Não é normal, isso não é legal. Tipo... Não, é um episódio. Não. Eu já teria feito a Chun-Li. Sabe quando a Chun-Li faz aquele helicópterozinho, assim, né? Aquele helicóptero que sai chutando a cara de todo mundo. Porque, assim, eu sou uma pessoa... bloco de carnaval, eu já sentei a mão na cara de várias pessoas, assim. Então, eu tenho um histórico de sair dando tapa. Porque eu conheço muito bem o meu limite. Uhum. E eu tenho um trabalho público num grande portal, mas no app, no negócio. Então, assim, eu falo sobre isso o tempo inteiro, sobre o limite do corpo. Então, eu sei muito bem o que eu faço, o que eu posso. A pessoa ultrapassa esse limite comigo,
ela quer levar um tapa na cara dela. Porque é a minha única reação. É a minha única reação, sabe? Eu nunca vou dizer, vem cá, deixa eu te falar, isso que você fez foi assédio e eu posso prestar uma queixa contra você e tal. Dizer, não, bicha, vem aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Pá, no meio da sua cara, aprenda que você não deve pegar onde você não pode pegar, querida. Deixa eu pular o meu bloquinho em paz. Eu penso muito, né? Eu reflito muito sobre a questão do carnaval, que as pessoas se permitem mais e que elas acham que elas estão autorizadas a fazer todo tipo de coisa porque é carnaval e expressar todas as suas subjetividades porque elas estão dentro de um bloco. E é aí que a gente volta a conversar naquele passo atrás, né? Até onde a sua subjetividade ela é premissa para você invadir o corpo do outro, né? Isso precisa ser pensado independentemente da quantidade de corote que você bebe, amor. Né? Você não pode beber seu corote azul, ficar louco e sair botando a mão na cueca das pessoas. Se a gente for pensar, por exemplo, no contexto da internet. No Instagram, chegar uma DM, uma bunda, um pau, é estranho mesmo. Dentro de um aplicativo, do ambiente do Grindr, por exemplo, desses aplicativos de pegação, já é mais comum ou vocês também acham que é assédio? Eu acho que, apesar de ser mais comum, ainda assim não é uma coisa permissiva. Você vai mandar se a outra pessoa quiser que você mande. Né? Eu acho sempre que tem que ser uma coisa assim, é de comum acordo. Se uma pessoa manda, a outra manda. É isso? Você quer ver? É isso que você... Né? Assim, de alguma forma, eu acho que existem algumas simbologias do próprio papo, do próprio... Né? Assim, tem todo um signo, né? Toda uma troca de historinhas que você vai perceber que o caminho vai para esse lugar. Isso é o que eu acho, né? Porque, assim, do nada, eu acho que é isso, assim, do nada você receber não é uma coisa agradável, porque às vezes você não quer. Às vezes você está num almoço de família, sei lá, mesmo que você esteja num aplicativo, sei lá, você pode estar num aplicativo ali, ter um monte de frasezinha, tá tudo certo, você tá no WhatsApp. Agora, de repente você tá lá no almoço de família, você abre e tem uma foto assim que você não espera ver, não sei, não é caretice da minha parte não, mas é que eu acho que é um pouco invasivo. Eu não acho nem que é o susto, eu acho que é a invasão. Se você não quer, você não quer. Então você deixa claro que você... Ou então você deixa claro que você quer, né? Então é muito disso, é meio do que você permite ou não permite. Entendi. Agora, eu acho que provavelmente em aplicativo deve ser mais simples, né? Deve ser mais comum isso, muito mais comum do que no Instagram, que eu acho foda. Eu acho que o aplicativo ele é um ambiente para que você permita esse tipo de assédio, porque permitir assédio é uma coisa muito trash, né? Mas eu acho que quando o ambiente é criado para que você faça esse tipo de coisa, tá tudo bem. Eu acho que você pode considerar que você pode bloquear aquela pessoa. Olha, honestamente, eu já mandei nude sem a pessoa me pedir e não colou. Foi a pior experiência da minha vida. Nunca mais eu fiz isso na vida. Eu mandei uma única vez sem a pessoa me pedir. Mandei, vou mandar essa piroca. E aí foi péssimo. E aí eu aprendi uma lição. Eu aprendi uma bela de uma lição, que precisa ter um contexto, precisa ter uma autorização e tal, para você mandar essa piroca. E tem os álbuns, né? Você pode destravar seu álbum meio como quem não quer nada. Se a pessoa corresponder, ótimo. Se ela não corresponder, ela sai dali, ela usa o direito de silêncio e você vai fechar seu álbum e acabou. Só acho que a gente tem que parar com essa história de eu fui encontro no Grindr, aí você marginaliza o Grindr, marginaliza o app, marginaliza o Tinder. A culpa não é do aplicativo, gente. A culpa é das pessoas, que elas são loucas. Os assediadores, elas existem muito antes de existir a internet, tá? E desde 1200 antes de Cristo, tá? Antes de Platão. Porque eu conheci o cara no Grindr, era assim, quando eu vou para esse encontro de aplicativo, eu tenho um trauma com o encontro de aplicativo porque o cara abusou de mim. Amor, o cara abusou de você porque ele é um abusador. Porque não é porque se você poderia ter conhecido ele na fila do banco, você poderia ter conhecido ele na igreja, na missa, na quermesse, você poderia ter conhecido ele no bloquinho. Você apenas conheceu ele no aplicativo. É que o Grindr, na verdade, ele é só um novo veículo, né? Sei lá, o Grindr é a nova... saiu na primeira noitada, quando saiu na balada, já foi transar com o cara. É a mesma coisa. Eu só acho que no Grindr tem uma coisa que, às vezes, você entende que você tá saindo para transar. Eu acho, né? Que deve ter algumas trocas desse jeito, do tipo... Mas, é só você não sabe que você tá saindo para transar? Por isso independentemente de ser do Grindr, do Tinder, do
do Facebook, se eu Exato. tô saindo, eu tô sabendo pra que eu tô saindo, né? Eu falei com ele, vamos sair pra beber um café? Vamos. Vamos sair pra transar? Vamos. Ué, não é porque foi o encontro foi do Grindr que você tá saindo pra transar. Não faz sentido, entendeu? Não, também acho que não. É quase um preconceito com um aplicativo que eu acho que não tem nada a ver. Sim, faz total sentido. O aplicativo ele só facilitou a aproximação entre pessoas. E a consequência disso é encontrar vários tipos de pessoas, incluindo uns tantãs aí. Agora voltando à questão do ambiente dos aplicativos e essas pessoas que enviam nudes. Só deixando claro que não é todo mundo que faz isso. Não é todo mundo que tá naquele aplicativo, nesses ambientes de aplicativo de pegação Hornet, Scruff, Grindr que faz isso. Tem gente que manda oi, conversa e depois pede a nude. Enfim, só deixando claro isso. Mas essa pessoa que vai lá e manda nude sem falar nada, ela faz uma lista de transmissão. Então ela encaminha a mesma foto para uns 20 caras. E aí, se um respondeu e transou, pronto. Ela tem o que ela queria, deu certo, ela tá no lucro. E aí, nesse caso, eu acho que existe um conjunto de fatores que contribuem para a pessoa continuar fazendo isso. Por exemplo, de 20 pessoas, provavelmente a maioria bloqueou, outra parte só ignorou. E aí pode até ter uma ou outra pessoa que queira mandar um textão falando que isso é errado. Mas que você parando pra pensar, eu vou mandar um textão pelo Grindr, é você só ignorado, então a pessoa não fala. Ou seja, a pessoa vai continuar fazendo a tática dela. E daí que surge a normalização da parte dela e da nossa parte, que também ignora. E isso acaba virando uma paisagem. É extremamente comum acontecer. E aí vira, tipo, uma parte do jogo, algo que a gente tá sujeito naquele ambiente. Tipo quando o cara de aplicativo vai lá e insiste muito. Você já ignorou, ou mesmo você falou que não, e ele continua falando, pedindo foto, insistindo. Parece que é uma pessoa que não sabe lidar com rejeição. E aí isso também já virou paisagem. Todo mundo cruzou com isso. Que é uma atitude, inclusive, bem de macho escroto de balada, sabe? Eu acho que aí é um outro assunto. Eu acho que essa pessoa ela precisa de terapia, né? E para lidar com a rejeição. Tem gente que não sabe lidar com a rejeição, né? E a gente também não sabe rejeitar. Nós, gays, não sabemos rejeitar. A gente faz muito ghosting. O cara teve 4, 5 linhas de papo, aí trocou uma foto, que não precisa ser nude. Aí você não gostou do cara, você não sabe dizer, poxa, não rolou. Valeu, beijão aí, boa sorte na caça. Ninguém faz isso, cara. Deixa o cara lá no vácuo, não fala, a pessoa fica puta, ela surta, ou fica insistindo. Então, eu acho que o gay ele não sabe lidar com a rejeição, porque ele também não sabe dizer não. Ele não sabe dizer não de boa. Né? Eu acho que tem uma coisa também, que assim, que nem você falou, isso acontece no virtual, mas também isso acontece no presencial. Porque às vezes a pessoa é muito insistente mesmo, e aí também concordo que configura um assédio, porque eu me lembro, muito antes dessa história de ter aplicativo e etc, eu tava uma vez numa boate com uma amiga, a gente tava completamente bêbado e a gente tava dançando muito. E veio um cara que do nada tentou me beijar, mas do nada mesmo, assim. Eu nem tinha trocado olhar com ele, não sabia nem quem era. Tanto é que eu meio assustei, fiz meio assim, na hora que eu vi, era isso. Daí ele veio, tentou muitas vezes, deu uma hora eu cheguei e dei uma empurrada. Falei, desculpa, você não percebeu que não vai rolar? Tô aqui me divertindo com a minha amiga. E ele me ofereceu dinheiro. Gente. Ele me ofereceu dinheiro. Ele falou assim, tô com $100 aqui. Ai, gente, eu aceitava. Você é louca, mentira. Olha, $100, gente. Hoje em dia $100 exato. Hoje em dia $100 é R$550, né? Tá ótimo. Hoje eu também repensaria. Na época foi bem horrível, assim. Primeiro porque o cara, obviamente, não tinha nada a ver, assim, era um cara que eu jamais ficaria. Mas eu achei estranho a história, sabe? Assim, pra mim isso é super assédio, assim, né? O cara tentou me assediar de várias maneiras, não rolou, de repente ele me ofereceu dinheiro. Era quase como se, né, assim, eu posso te assediar, portanto, então, né, assim, já que você é tão dificinho, peraí, né? Daí, assim, é meio bizarro. Mas é claro que hoje em dia eu repensei. Eu sou dificinho. Você pode me assediar. Vamos melhorar esse negócio? Vamos botar um negócio de uns 180? Pois é. 200, vai. Se a gente chegar em 200, beleza, vai. Então... Exato. Aí você me assedia um pouquinho, a gente faz um negócio de uma pegaçãozinha e acabou. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram do Controle Y, perguntando se a pessoa já tinha passado por alguma situação de assédio.
E eu recebi muitas histórias parecidas. Inclusive, eu vou contar uma que aconteceu comigo e que aconteceu com várias pessoas em diversos contextos diferentes. O primeiro rolê gay mesmo que eu fui foi no show da Madonna, a Chic and Sweetie Tour, aquela acho que foi de 2008 ou 2009. Então, eu cheguei lá, tava no show esperando a Madonna entrar, inclusive ela atrasou horrores. E aí, tava tudo muito cheio. As pessoas estavam muito a maior concentração de bicha por metro quadrado da história, assim, lá no estádio no Morumbi. E aí, tinha uma pessoa que começou a roçar em mim. E aí eu falei assim, enfim, tá apertado. E não liguei muito, continuei conversando com a minha amiga. Até que eu me toquei que o cara tava apalpando, acariciando e apertando a minha bunda. Eu só me toquei, de fato, quando ele apertou minha bunda. Eu falei, putz. Aí, 2008, 2009, enfim, não fiz a associação, isso é assédio, isso é errado. Eu só pensei, putz, que situação desconfortável pra mim. E virei, sabe? Acho absurdo você chegar e enfiar a mão no pau de alguém se alguém não te permitiu. Você chegar e enfiar a mão na bunda de alguém não permitiu. Eu revido com a mão na cara. Ó o meu consentimento aqui, ó, mão na cara. Queria ter tido uma reação mais Márcio, assim, sabe? Mas eu não tive. Hoje eu olho e gritaria, Inconstitucional! Vamos agora, eu vou te levar pra segurança, você vai preso, seu vagabundo. dar uns tapas, mas... Enfim. E eu recebi diversos relatos de pessoas que estavam em algum lugar e de repente passaram a mão na bunda deles, do nada. Tá, gente, porque olha, as pessoas vão acabar achando que eu não gosto, tá, gente? Não é isso, tá, gente? Eu quero dizer que eu adoro que pegue no meu pau e adoro que pegue na minha bunda também, tá? Quero deixar bem claro que quando eu vou pra guerra, eu vou pra guerra. Tem dia que eu saio pro bloco, eu quero pular. Tem dia que eu saio pro bloco porque eu quero que todo mundo esfregue a piroca na minha bunda do bloco. Mas tá escrito na minha testa, piscando de LED. Tá? Esfregue a piroca na minha bunda. Hoje estou afim. Né? Você sabe, você consegue dialogar com as pessoas que querem isso e com as pessoas que não querem. É tão óbvio, é tão claro você ler essa expressão, sabe? Se eu vou para uma festa, que é uma festa ali sei lá, no tal lugar, e é uma festa da Madonna, e as pessoas estão ali para dançar, tá de boa. Agora, se eu vou para pop porn, que é uma festa para transar, e não vou querer que as pessoas passem a mão na minha bunda, sabe? Se eu vou pra festa Kevin, não vou querer que as pessoas passem a mão na minha bunda, eu não vou pra festa Kevin, eu não vou pra pop porn, né? Quando eu vou na pop porn, eu quero que as pessoas passem a mão na minha rola e tá tudo bem. Então, eu acho que esses códigos, eles existem. São códigos que você utiliza para expressar aquilo que pode e o que não pode. Tá? Você não pode estar andando num bloquinho atrás do elétrico, cantando a Daniela Mercury, e a pessoa vir encher a mão na sua bunda, no seu pau. Aí, eu acho que é isso. Existem os códigos, e os códigos, especialmente na comunidade gay, o código, ele existe há séculos, justamente para identificar as nossas expressões. É o lenço no bolso, é o harnê, enfim, é a berinjela, agora no mundo virtual, né? É o pêssego, é o raiozinho, enfim, sabe? É o não sou pavê, o cara já sabe que é passivo, sou para comer. Sabe? Existem vários códigos, meu amor. Códigos de expressões, de olhares, de tudo na comunidade. Tem o pajubá, que é a linguagem e tal. Então não tem por que você fazer uma coisa porque a gente sabe ler os códigos, a gente sabe interpretar os códigos, né? Eu acho que tem um fator facilitador de quando você tá numa balada, de qualquer forma. Ou que seja na pop porn, ou que seja numa festinha da Madonna, ou né, assim, na festinha da Madonna, na boate gay, né? O que eu quero dizer assim, quando você tá numa boate, existe assim existe o código, obviamente, mas já existe uma certa facilidade, porque ali as pessoas estão para dançar, mas elas também estão ali para paquerar. Eu acho que quando você está fora desse sistema, aí sim eu acho que talvez ali é o lugar que a gente tem que prestar mais atenção se configura ou não assédio. Né? Você está no metrô, no trem, ou não sei aonde, ou mesmo numa sala, num escritório, como a gente estava falando de trabalho, ou até mesmo em vários outros lugares. Aí eu acho que fica mais difícil da gente entender código, porque não tem código, né? Assim, você tá lá numa sala, sei lá onde, você tá avaliando um trabalho, e aí você tá lá e de repente rola uma história dessa, você tá completamente desprevenido. Então eu acho que assim, sei lá, o código de uma boate talvez seja um pouquinho mais fácil da gente identificar do que os outros códigos, né? Os outros códigos são mais complicados, assim, eu acho.
E até o que o Márcio falou, que às vezes a pessoa entra nesse ambiente e não sabe dos códigos. Pode acontecer isso Exato, também. é. E aí, por exemplo, eu fui numa balada no ABC que chamava Tá Querida. E era muito podre, gente. Nossa, muito podre. Tipo assim, e é muito homem hétero enrustido do ABC. E aí eu tava lá dançando e tal, não sei o quê. Eu tava com um boy até. O cara foi pegar uma bebida. Vieram, tipo, uns caras muito grandes, assim. Aí veio um deles. E ele era muito grande. E aí ele segurou meus 2 pulsos com uma mão só. E começou a falar no ouvido, falar no ouvido. Aí eu falei assim, nossa, não, saí. Eu fui no banheiro, depois outro cara tentou entrar na cabine comigo. E eu fiquei assim, da onde essas pessoas tiram esses sinais, assim, sabe? Eles frequentam aqui há muito tempo. Não sei se esse é o... Não sabia se aquele Tá Querida, de repente, poderia vir a ser uma pop porn. Ou uma Kevin. Mas existe justamente esse ambiente em que tudo é permissivo? Mesmo na pop porn, a pessoa pode dar um tapa na tua bunda? Não é que tudo é permissivo. Não é que você vai na pop porn e o cara vai dar um tapa na sua bunda. Uhum. E ele tem esse direito, essa autorização. Não é isso. É que você vai na pop porn porque é uma festa de sexo, tá? Então é uma festa que as pessoas estão loucas transando em todos os ambientes, e isso é permitido e tal. Então, obviamente que o assédio, ele pede um pouco essa cara de assédio. Se você estiver passando por um corredor que tem 25 boys, todos pelados, assim, só com, entendeu? E alguém esbarra na sua piroca, passa na sua bunda, dá um oi, dá um negócio, eu penso que tá tudo bem, porque você tá dentro da pop porn, entendeu? Uhum. Tipo, oi, aí, oi, beleza, você não quer fazer com aquele boy? Você segue andando no seu corredor. Você entrou numa sala, num negócio que aí tem 70 pessoas, só aí alguém lhe alisa, passa um negócio, você não quer, você sai de lá, vai para outro ambiente. Mas, entende? Mas da maneira como você encara de acordo com o ambiente. Você tem que adaptar de acordo com o ambiente. Exatamente. Eu já fui numa pop porn e eu só transei com quem eu quis, tá? Com quem eu não quis, não transei. Mas milhares de pessoas me alisaram, passaram a mão, porque queriam me comer. Ou dar pra mim, sei lá, né? Até parece que eu sou a gostosa, né, do dia, né, a louca. Mas os que eu não quis, eu disse, não quero, não vai. Ah, não, beleza, vou passando, vou andando. É uma coisa que não vai acontecer numa festinha, é uma coisa que não vai acontecer no jantar de família, entendeu? É isso. E mesmo num lugar como esse, que é um lugar um pouco mais que poderia acontecer, às vezes também tem uma coisa do tipo, putz, às vezes você não quer aquela pessoa lá. Você passa por um lugar, tem alguém que já né, que vai em cima de você, e você não quer aquele, talvez você vai querer um outro. Então sempre vai ter a coisa da permissão. Né? Como o Márcio falou, ele saiu com quem ele quis, ele transou com quem ele quis, e não com todo mundo que tentou alisar ele. É isso, a gente sempre tem o direito de escolher com quem que a gente quer ficar, porque além de assédio, daí assim, vira quase um estuprinho, né, assim, pô, você não quer, né, assim, até quando que vai, assim, também a gente entender, foi só um assédio, tá tudo bem. Não, porque também tem uma coisa que vai além, né, assim, até mesmo de medir força, como você tá falando. Chega um cara que é enorme, que é 2 de você, e ele segura no teu punho, porra, peraí. Aí tem, além de tudo, além do assédio, tem um pouco de violência, de agressão e tal, né? A gente tem que ficar meio esperto, assim, eu acho. Claro. A pessoa aqui falou das pessoas que insistem muito. Vocês acham que tem um limite, assim, da insistência? Se a pessoa ficar muito em cima, por mais que você já tenha falado não, se a pessoa insistir muito, vocês acham que configura uma espécie de assédio? Eu acho. Eu acho que isso aí é uma questão de sanidade mental, né? Assim, se você falou não, você falou não, daí você falou não de novo, daí você falou não de novo, e a pessoa continua, puta, a pessoa tá com problema, sabe? Assim, vai se tratar, porque, pelo amor de Deus, né? E aí, sim, eu acho que, assim, é um assédio, né? Assim, tipo, porra, já falamos que não, então, Exato, assim, não vamos mais voltar nesse assunto. Né, assim, a pessoa tem um problema mental mesmo, né, assim, e ela tá mexendo com a sua sanidade, né, como o Márcio falou, ele vai tacar a mão na cara, porque chega uma hora que você não aguenta mais, né, assim, sei Entendi. lá. A pessoa, obsessão é um problema que você trata, né, tem terapia, você tá obcecado por alguém que não te quer, você precisa dialogar consigo mesmo, entender, mas é assédio sim, quando já disse uma vez não, e existe uma insistência, é assédio. Porque um não é suficiente para que aquela pessoa tenha que recuar. Quando tem um não e rola a insistência, está configurado o aspecto do assédio imediatamente. Eu recebi um relato de um ouvinte do Conteúdo Y pelo Instagram. Ele disse que ele marcou um date na casa do cara e ele foi ciente de que iria transar. E aí, chegando lá, ele falou que foi tudo muito rápido. O cara já começou a beijar, agarrar ele, e ele falou que ficou um pouco incomodado e tentou segurar um pouco, tentou conversar um pouco antes.
E o cara continua insistindo. Depois de insistir muito e ele segurar, por sua vez, o cara resolveu tirar a roupa e ficar pelado do lado dele como forma de provocação, pra ele não resistir. E o ouvinte disse que foi toda uma situação muito estranha, que ele se sentiu muito mal. Eu acho que isso também é estupro. É uma forma de estuprar alguém. Você tirou sua roupa e você tá tentando fazer que a pessoa transe com você. Agora, que deve, assim, que é uma situação horrorosa, né? Porque, assim, já aconteceu, obviamente, de eu sair com alguém e putz, lá no meio, né, assim, já tava na casa, já tinha jantado, não sei o quê, e eu falava, não quero mais. Não quero mais, não quero mesmo, né? Aí, sei lá, você inventa um desmaio, eu não sei o que você faz, né? Sei lá, começa a tive um babar, teto fala que você tá preto. passando mal. Mas assim, eu fico pensando o quanto deve ser difícil para uma pessoa que realmente chega num ponto desse, assim, que você realmente não tá entendendo se aquilo é uma coisa que está sendo que tem controle ainda, ou se não, assim, eu já começaria a pirar falando assim, ele colocou alguma coisa na minha bebida, ele trancou a porta, ele não vai deixar eu sair daqui. Eu sinceramente, eu pensaria nisso, porque deve ser uma situação bem estranha, assim, né, de você estar na casa de alguém e alguém começar com esse tipo de atitude, vamos transar agora, não quero. E aí, de repente, então eu vou tirar a roupa inteira, foda-se. Porra, peraí, o cara tá falando que ele não quer agora. Então, assim, você tirar a roupa inteira significa que você tá querendo ainda que comece agora. Eu fico pensando, nossa, deve ser uma situação muito, muito estranha, assim, pra quem vive isso, assim. Eu não tenho essa vivência, mas deve ser uma coisa muito estranha mesmo, de você sentir que você pode ser estuprado ou assediado ou alguma coisa desse tipo, né? É muito, muito ruim, assim, eu acho até não saudável. Independente se é Grindr, não tô falando sobre isso, mas eu tô falando sobre do ambiente, você chegar à casa de alguém ou você chegar no encontro com alguém e forçar uma situação que você não quer, que não seja pelo menos naquele momento. Mesmo que, né, que seja pelo menos... É isso, você não quer agora. E isso volta na nossa discussão lá no início, né? Configura você o quê? Você invadir uma coisa que o outro não está preparado. Ele não quer agora. Se daqui 20 minutos ele quiser, pronto. Né? Daqui 15 minutos vai rolar. Mas agora ele não quer. Daí o cara pega e tira a roupa inteira. É a mesma coisa, sei lá, você tá no Uber, né? E de repente na hora que você olha pro cara da frente, né? Pro motorista, ele tirou o pau pra fora, é a mesma coisa pra mim, assim, tipo, não é agora, né? Assim, não é aqui, não é com você, sei lá, pra mim é a mesma coisa, tudo igual. Eu recebi muitos relatos de pessoas que sofreram assédio sexual e assédio moral no trabalho. E para poder ajudar a distinguir isso, consegue distinguir, eu chamei aqui um advogado, o George Nobilis. O arroba dele é George H. Nobilis. E ele vai dar uma luz pra gente aqui do ponto de vista jurídico. O que a gente pode fazer numa situação de assédio? Oi galera, tudo bem? Aqui quem fala é o George Oliveira, eu sou advogado. Eu moro e falo aqui da cidade de Palmas, Tocantins. E é um prazer inenarrável estar falando aqui no Controle. É a primeira participação que eu tenho aqui nesse podcast e eu quero voltar mais vezes. Como advogado, a minha fala aqui nesse debate, ela vai ser um pouquinho mais técnica, mas eu não vou deixar de transpassar por questões que caracterizam e descrevem as estruturas da nossa sociedade. Hoje, a comunidade LGBT, ela se insere num grupo dominante que é tido como heteronormativo, patriarcal, machista, homofóbico, que luta em prol da moral e dos bons costumes. E a prática de sexo, né, não hétero é tido como um comportamento desviante. E todos os grupos dominantes, quando observam um grupo que pratica algum comportamento desviante, tende a criar mecanismos e formas para que esse grupo desviante seja posto à margem. Então, um dos mecanismos que os grupos heteronormativos criaram para que a comunidade LGBT fosse afastada do núcleo mais central da sociedade, para que nós fôssemos afastados dos privilégios dessa sociedade, foi o etiquetamento e a rotulação de alguns adjetivos que não são positivos. Nós temos, por exemplo, na época que a AIDS foi descoberta, que a prática de sexo homossexual era que transmitia HIV para as pessoas, né? Então nós tivemos a imagem de transmissor de doenças, nós tínhamos a imagem de promíscuo, nós tínhamos também a imagem de, olha lá, aquilo ali, ó, é gay, é bagunça, então pode ir, faz o que você quiser. A liberdade sexual, a individualidade, a intimidade daquele indivíduo ali, não importa, é gay, então ele nem liga para isso. Então, esses rótulos foram colocados na gente. Só que o mais grave aconteceu.
boa parte do grupo comprou esse rótulo, essa identidade para si. E comprar isso para si, ela diz não só da pessoa, mas ela fala como a pessoa se enxerga e como ela lida e como ela se porta para com as outras pessoas. E como é o comportamento que ela espera daqueles outros indivíduos. Então, se é esperado um comportamento libertino, uma pessoa que não liga para suas individualidades, para suas intimidades, e não liga não só para as suas, mas não liga para as dos outros, significa que nós passamos a nos enxergar dessa maneira. E o processo de normalização do assédio, e depois que vocês vão ver que no assédio, que é na realidade da importunação sexual, aconteceu. Só que no momento em que elas pensam e agem dessa maneira, elas se esquecem que existem intimidades e individualidades que elas só podem ser acessadas quando há consentimento. Você não pode acessar as intimidades e a liberdade de uma pessoa se você não tiver o consentimento para tal. Enfim, agora eu vou passar para uma abordagem mais técnica da minha fala e que vocês vão conseguir perceber a diferenciação entre assédio, importunação sexual e como é que essas condutas e essas práticas elas podem ser tipificadas, né, dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Tecnicamente falando, o assédio ele pressupõe alguns requisitos. O primeiro deles é que existe uma relação de emprego ou de trabalho. E o segundo é que existe uma relação de hierarquia e subordinação entre vítima e agressor. Quando nós falamos de assédio, nós temos duas vertentes, o assédio moral e nós temos a vertente do assédio sexual. O assédio moral, ele se caracteriza, né, ele se materializa através de comportamentos abusivos praticados por aquele que ocupa uma posição superior dentro da hierarquia, dentro de uma empresa ou de uma repartição pública, e que são praticados contra aqueles que estão numa posição de subordinação. E essas práticas, esses comportamentos, geralmente são comportamentos humilhantes, expressos por gestos, palavras e atitudes que prejudicam e ferem a integridade física, mental e moral do empregado. E isso se concretiza através de, mais comumente falando, né, através de cobranças e metas abusivas, ou então por apelidos de conotação pejorativa, ou então por implicânciazinhas e atitudes abusivas dentro do trabalho. Já o assédio sexual pode ter tudo isso que eu falei do assédio moral. Só que o assédio sexual, a sua primeira diferença é que ele é tipificado como crime no Código Penal brasileiro, lá no seu artigo 216. E a segunda questão é que esse constrangimento causado para outra pessoa tem como intuito a obtenção de vantagem ou favorecimento sexual, onde o agente ele se prevalece, ele se utiliza da sua condição de superior hierárquico para conseguir essa vantagem. Então, por exemplo, a gente pode ter a materialização do assédio sexual da seguinte maneira: quando um chefe vira para o empregado e fala assim, ó, se você não dormir comigo, amanhã você está na rua. Ou então, por sanções disciplinares ou por promessas de promoção, que são utilizadas como chantagem. É importante falar aqui nessa minha parte do debate que até 2017 a gente não tinha nenhuma previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro para coibir quando esse tipo de abuso acontecesse na rua. Tudo isso ele ficava num limbo legislativo. Nós tínhamos o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, que tinha uma espécie de contravenção que falava que seria a prática de importunação ofensiva ao pudor. Consistia em importunar alguém de modo ofensivo ao pudor em espaço público. E quando nós analisamos esse tipo penal, né, essa contravenção penal, nós observávamos que o objeto protegido por esse artigo 61 das leis de contravenções não era a vítima que estava sofrendo ali aquela prática de assédio, mas o que estava sendo protegido, o que estava sendo tutelado era o pudor, o sentimento de moralidade pública, a decência, a moral e os bons costumes, que é essa coisa que Bolsonaro adora falar, né, encher a boca para falar. E aí, graças a Deus, no ano de 2018, através da Lei 13.718, foi incluído no Código Penal o artigo 216-A, e que criou o crime de fato de importunação sexual. E em que consiste a importunação sexual? Um agente, que pode ser homem, pode ser mulher, pratica com uma pessoa
ato libidinoso. O que é o ato libidinoso? É o ato que tem a intenção de saciar a lascívia, o prazer, o desejo daquela pessoa. E aí, quando nós falamos dessa prática de importunação sexual, aí a gente inclui as cantadas invasivas, os beijos forçados, os toques sem permissões, né? Você ser encostado na balada, na parede da balada, e alguém quiser roubar o seu beijo, é importunação sexual. Alguém te puxar pelo braço e querer que você faça sexo com ele, é importunação sexual. Se alguém te dá uma cantada ou te constrange no meio de outras pessoas com esse intuito de fato, né, é importunação sexual. E as vítimas de importunação sexual devem, de pronto, acionar as autoridades competentes. E, independente de ser homem ou mulher, você pode ligar na Polícia Militar pelo 190, você pode chamar a Guarda Municipal da sua cidade, e é importante fazer um boletim de ocorrência, que você também consegue fazer pela internet. É o ideal que você possa conseguir imagens de câmeras do estabelecimento onde está acontecendo, você pode reunir testemunhas, mas, independentemente disso, a sua palavra ela deve ser ouvida pela autoridade policial. Então, se você não tiver testemunha, se você não tiver documentação de áudio, de vídeo, você pode sim, na delegacia de polícia, e fazer um registro da ocorrência, que a autoridade policial ela tem o dever legal de te escutar e de fazer esse registro. Gente, bichas que estão escutando esse podcast, denunciem mais. Vão mais à polícia. Denunciem os casos de abuso. Porque se a gente não denunciar, a própria polícia não vai ter a cultura de investigar. O próprio Ministério Público não vai ter a cultura de abrir os inquéritos. E a gente vai viver para sempre nesse limbo de que ninguém faz nada por nós. Entende? É a pressão do poder público. Quanto mais denúncias, mais o poder público se vê obrigado a nos proteger. Né? O cara me assediou, me ameaçando dentro do trabalho. Amado, é ligar um celular, é botar um negócio de uma foto, é botar um... Entendeu? Bora se espertar aí, porque a gente tá aqui só levando porrada, só sendo abusado, só se fudendo, e não tá fazendo nada. Bora se espertar, bicha. Entendeu? Antes de partir pra finalização, eu só queria fazer Fazer uma perguntinha. uma gay no Twitter, há uns, acho que é quase 2 anos, fez o seguinte tweet. Abre aspas. Não consigo comer em paz aqui na praça de alimentação do Shopping Frecaneca, que sempre tem uma IEG em volta secando de forma inconveniente. Parece que somos um pedaço de carne e vamos comer com os olhos. Paquerem sem ser grosseiros e inconvenientes. Aí eu queria entender, qual é a etiqueta da paquera sem ser grosseira e inconveniente? Aí, olha, posso só falar uma coisa? Eu li esse comentário desse cara. Eu achei ele chato pra caralho. Gente, Sim. não tá afim. Não olha. Adoro, Tony. Nossa, Também que, achei chato. que bichinha chata. Sabe assim, não tá afim. Não olha. Pronto, não consigo comer em paz. Meu, já comi lá 1000 vezes. Não é assim também, sabe? Não consigo comer em paz porque as pessoas ficam me olhando. Nossa, como isso é gostoso. Hello, vai. Você não tá afim, baixa a cabeça, muda de banco, senta virado pra janela. Isso aí eu achei, juro, assim... Tipo, é muito assim o gay que se sente diferente, sabe? Eu sou gay, mas eu não sou esses bichinhos que ficam paquerando no shopping. Vai se fuder. Duvido. Não, essa Yag eu também achei bem chata. E também acho que ela queria só dar close de gata, gatinha. Amado, se eu ando nesse shopping Frecaneca e 2 Yag dão em cima de mim, eu já volto pra casa muito feliz, já passo um creme, um negócio aqui, entendeu? Já me sinto toda bonita. Falo, meu Deus, tô ótima! Tô bonita, tô gata, porque 2 Yag passaram me secando. Eu já ia chegar em casa, já ia fazer uma esfoliação, o negócio ia me sentir ótima. Porque, bicha, ninguém me olha na rua, então assim... E assim, putz, assim, a história que você perguntou, existe uma etiqueta? Existe. Meu, você não tá afim, você não quer ser paquerado, você não se abre. Exato. Você tá num lugar super gay, assim, não é que o cara tá numa sauna, né, numa sauna gay, ele não foi pra uma sauna gay, ele tá num shopping. Num shopping que é conhecidamente gay, porque tem muito gay que mora no bairro, etc. Beleza. Mas você não quer ser paquerado? Puta, vira pra janela. Sabe, assim, finge que você tá no telefone. E assim, nossa, te incomoda tanto assim ser paquerado? Nossa, que difícil que é ser paquerado. É a questão do código, né? Você não quer ser paquerado? Você envia um código de cara feia. Acabou, a pessoa vai embora, rolou, entendeu?
Ai, gente, me paquerem, tá? Que eu tô assim num momento que tá tão difícil que a situação... Inclusive, se me virem passeando pelo shopping Frei Caneca, gente, pode secar, pode paquerar, tá? Eu não vou achar ruim. Não vou fazer tweet, tá? É toda a história do consentimento. É isso. A resolução é essa. Putz, se você não quer ser paquerado, você vai dar um jeito, você vai olhar com uma bela cara feia, ou você vai simplesmente virar de costas. Meu, se você faz isso pra uma pessoa, a pessoa tá te secando, olhando muito, você vira de costas, meu, acabou o mundo pra ela. Se ela continuar te perseguindo, você chama a polícia, né, amor? Porque aí ela é psicopata. Né? Ela é psicopata. Exato. Rapidamente, só uma coisa que assim, acho que valeria contar, antes só da gente finalizar, eu tenho um assunto sobre o Frei Caneca que é tão engraçado. Uma vez eu quebrei minha perna, e eu quebrei, assim, daí eu tava com o joelho engessado da virilha até o pé, né? E eu tava andando tudo torto, eu tava de short, eu não tava conseguindo encaixar direito a cueca, aonde começava o gesso, eu tava completamente desconfortável. E aí eu ficava, e assim, obviamente, eu fui ao cinema, né, esse dia, e aí eu saí do cinema e tava respondendo algumas coisas do WhatsApp, e aí eu tava cutucando muito, né, eu tava mexendo muito no pau, assim, mas porque eu tava tentando ajustar ali, configurar a minha cueca dentro daquele espaço, né. Meu, de repente veio um cara de longe, né, que aí agora eu lembrei por causa dessa Yagi que falou da história que ela tava paquerando, que as pessoas estavam paquerando ela. Dessa vez aconteceu real, né? Porque o cara achou que eu tava mexendo pra ele. Então ele veio diretamente na minha frente, e eu achei super estranho, era um cara um pouco mais velho. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim: você deveria cuidar desse problema, você tá com uma doença venérea. Gente, tá vendo? Eu tava preocupado, gente. Não, imagina, ele foi super agressivo. Eu falei assim: escuta, eu não sei se você tá vendo, eu tô com a perna engessada, eu não tô conseguindo me mexer. Eu não tava fazendo nada, né? Assim, tipo, na hora eu fiquei puto, eu não consegui ficar quieto. Mas aí, depois que ele saiu de perto de mim, eu comecei a cagar de rir, né? Eu falei assim, meu, tudo bem, né? Mas, assim, só aconteceu porque eu estava no Frei Caneca. Porque se eu tivesse no Center Norte, sei lá, isso não ia ter acontecido. No Tietê Plaza não acontece esse tipo de coisa, entendeu? Não acontece. Não acontece. Coisas que só acontecem no Frei Caneca. Eu trouxe aqui um áudio do psicólogo Samuel Silva, e ele fala sobre toda essa construção social que a comunidade LGBT sofre com base nessa masculinidade tóxica. Ei, gente, tô muito feliz de estar aqui de novo. E que pergunta importante. Mais do que interessante, que pergunta importante. Bom, sem dúvida eu fico com a primeira alternativa. Esse estigma, né, que recai sobre a comunidade gay de ser uma comunidade sexualizada ou promíscua, inclusive vem muito em função dessa construção do que é ser homem na nossa cultura, que é uma construção atrelada, relacionada, inclusive, ao assédio. Então aqui a gente precisa, inclusive, ampliar um pouco esse debate e falar sobre masculinidades tóxicas. Ser homem na nossa cultura implica ser dominador, agressivo e ativo sexualmente. Ativo nos dois sentidos da palavra, tá? Só para dizer aqui alguns desses elementos. Nesse sentido, então, no nosso processo de construção subjetiva, né, nós, homens, sejam eles gays ou bissexuais, não escapamos de buscar identificação, modelo, aprovação nessa masculinidade hegemônica, que é, por essência, infelizmente, tóxica. Assediar, então, passa a ser não uma atitude isolada, relacionada a tesão, ou a um certo instinto irrefreável que o homem parece ter, mas sim uma forma de exercitar e provar a masculinidade. Então vamos pensar um pouco. Especialmente entre nós, homens gays e bissexuais, por sermos já colocados à margem do que é considerado homem, muitas vezes então a gente busca legitimar essa nossa masculinidade dissidente, performando outros elementos possíveis dentro desse referencial que a gente tem, que é a masculinidade hegemônica ou a masculinidade tóxica.
E aí então a gente entra naqueles mecanismos do tipo: sou gay, mas não sou afeminado. Sou viado, mas sou ativo e pegador. A gente passa a entrar nesse mecanismo quase como forma de compensação. Ou melhor, como uma forma de compensação mesmo. Já que a nossa masculinidade é colocada à margem, inferiorizada, a gente busca então exercer outros elementos que são possíveis, mesmo dentro dessa nossa marginalidade, para comprovar, aprovar e certificar que nós somos também homens masculinos. Então, por isso que é tão importante que nós, pessoas LGBT, também estejamos presentes nesse debate, né, sobre formas de expressar masculinidades que não sejam abusivas. E é muito libertador perceber, inclusive, que masculinidades são muitas e que assédio não torna ninguém mais ou menos homem, não prova ou reafirma nenhuma masculinidade. Apenas prova e torna você um assediador. Por hoje é isso, e para quem quiser me seguir nas redes sociais, meu @ é seja.cor. Eu sou Samuel Silva, psicólogo gay para pessoas LGBTI+. Um abraço e até a próxima. Se a gente fosse analisar de um ponto de vista heteronormativo, claro que a gente vai parecer errado, vai parecer que é bizarro, vai parecer tudo que não presta. Então tem que tomar muito cuidado para a gente não acabar se auto-marginalizando dentro da própria comunidade. A gente carregar esse estigma de que gay é promíscuo, de que gay é libertino, de que gay, enfim, safado. E que por isso a gente tende a normalizar o assédio. Não, a gente não normaliza o assédio, a gente sabe o que é assédio. O assédio está na lei para todo mundo. O assédio não surge da nossa luta por liberdade sexual, pela nossa resistência. O assédio vem da tentativa de reprodução de uma masculinidade tóxica, de algo que já é presente na sociedade, enraizado. Totalmente. Eu acho que a gente está há muito tempo reproduzindo o comportamento cis heteronormativo, né? E não é só nessa questão de ser macho, de ter que ser comedor, de ter que ser dadeiro. Não é só isso. É casamento na igreja, adoção de filhos, essas reproduções de coisas que o patriarcado inventou há séculos, que as bichas querem fazer igual, sabe? Que as bichas... Então, assim, obviamente que tem uma interferência fortíssima do patriarcado e da cisgeneridade no comportamento sexual do homem gay. E é isso que a gente está lutando para desvencilhar, né? Eu acho que tem uma interferência muito forte. Esse ponto é muito importante, inclusive, de ser dito. Eu acho que é isso, né? A coisa pra gente se sentir aceito, né? A gente acaba achando legal darem pra gente essa olha só como a gente é legal, a gente deu pra vocês a possibilidade de casar, né? Nossa, como a gente é legal, né? E a gente acha o máximo, a gente tá a gente luta por isso, mas não é, a luta não é exatamente só essa, né? É uma luta muito maior que essa. É uma luta, né, assim, tipo, sei lá, eu não quero só uma coisa que foi imposta pra gente por uma sociedade hipócrita, cretina, que acha que casar é tudo. Ou então, assim, que tudo bem ter... gente, os gays têm que estar em todos os lugares, porque eles permitem. Eu caguei se eles permitem ou não, né? Assim, a gente não pode, não pode ser isso, não é porque eles permitem. Então a gente imita... Eu acho que isso, eu concordo, assim, acho que esse é um dos grandes problemas e é uma das coisas que eu tô mais estudando agora, assim, sabe? De pensar assim, a gente aceita e acha muito legal quando eles permitem alguma coisa que a gente faça. A gente não precisa da permissão deles, né? Então, e eu acho que a gente também não precisa imitar eles, de forma alguma, sei lá. Exato. É isso. Nem imitar e nem se justificar. Nesse Réveillon, tiveram vários vídeos de exposed de gays lá na praia de Ipanema. E um deles era uma rodinha de gays todas se masturbando no meio da praia, no meio de todo mundo. E aí uma IEG no Twitter falou assim, eu peço desculpa em nome da comunidade LGBT. Não, gente, pelo amor de Deus, você não... Aquilo é um recorte extremamente específico de um grupo de pessoas que fez algo grotesco. Não reduza a nossa comunidade a certas atitudes. Se for assim, quem vai assumir a culpa do chá revelação? Eu quero esse nome na minha mesa agora. Agora.
Eu queria muito agradecer a participação dessas duas pessoas maravilhosas, incríveis, que abriram minha cabeça, que eu comecei achando algumas coisas que não são, que eu percebi que muitas coisas são pautadas numa heteronormatividade, que a gente acaba confundindo, e que foi maravilhoso a gente desconstruir bastante nesse episódio. Eu queria muito agradecer ao Márcio Rolim, ao terror do Frei Caneca, gente. Vocês não estão entendendo, ele quer ser o terror do Frei Caneca. Eu só quero ser paquerado, tá, gente? Se não vem, eu não faço banheirão. Não faço banheirão. Apenas me paquere que eu tô carente. Cabine 3 do banheiro do Shopping Frei Caneca. Muito obrigado pelo convite incrível, por essa participação. Perdão pela quantidade de merda que eu falei, tá, gente? Sigam as redes sociais, Bi40, BEE40, Tona. Quando você botarem um BE40 já vai aparecer. E no YouTube e no Instagram. A gente fala sobre bichices. Especialmente as bichas mais velhas. E é isso. E é isso, gente. Maneira que se você for errar o tom no Frei Caneca, ele bate. Ele já deixou bem claro nesse episódio aqui que ele dá tapa mesmo. Ele não Dá quer pra nem brigar saber. aqui da minha janela. Eu queria muito agradecer também ao Márcio Banfi. Obrigado a você, mais uma vez eu adorei. Tô esperando aqui o convite para eu trabalhar no Y, no controle Y, claro, remunerado. E trabalhar todo o podcast, que eu adoraria fazer. Espero que todo mundo tenha gostado. Para me seguir, Márcio Banfi, né? Eu sou stylist, sou professor. E também o meu Instagram das minhas receitas veganas, que é @casa_banfi. Perfeito. E é sempre bom lembrar que por mais que estejamos juntos na mesma luta contra a opressão sexual, resistindo, existindo, tentando expressar a nossa individualidade como ser sexual, isso não nos dá o direito de invadir o corpo alheio sem nenhuma permissão. Então pensa 2 vezes antes de mostrar nude de alguém para seus amigos, mandar foto do seu pau para alguém do nada, ou puxar um assunto totalmente sexual com alguém que você nunca conversou antes, compartilhar nudes de famosos, comentários com elogios inconvenientes na foto da pessoa de sunga, tipo mamaria, daria, comeria, afins. Isso é chato pra caralho. E isso é a mais pura reprodução do machismo e da masculinidade tóxica. Você é melhor do que isso, viado.